irmãos? Muito bem, eu quero refletir com os irmãos hoje no texto da Palavra de Deus que está lá em Josué capítulo 7. Vou falar sobre esse tema, pecados escondidos, Acã e seu erro fatal. E como a gente tem um pouco menos de tempo pela manhã, então eu vou acelerar um pouquinho aqui, eu peço que você preste atenção, tá bom? Eu não vou ler o capítulo todo, mas a gente vai olhar com carinho para alguns versículos especificamente, para entendermos melhor qual é o contexto dessa história, tá bom? Vamos lá então. Eu vou começar falando do contexto, e para você se situar, esse capítulo 7 do livro de Josué acontece logo depois de uma das maiores vitórias do povo de Israel, a queda de Jericó. Para quem não sabe, é aquela batalha em que os muros da cidade caem, e é uma vitória estrondosa do povo de Deus, uma vitória estrondosa de Deus, e isso foi algo muito importante, porque foi justamente a primeira cidade a ser vencida na Terra Prometida. Depois a gente vai ver por que isso é importante. Em segundo lugar, para você entender o contexto, Deus havia dado instruções claras. A cidade seria destruída, tudo o que fosse ouro, prata, bronze, ferro, deveria ser consagrado ao Senhor e nada deveria ser tomado para uso pessoal. Aqui há um simbolismo muito importante, muito bonito, porque, como eu disse, Jericó foi a primeira cidade a ser vencida, ou seja, as primícias da terra prometida. Por isso é que Deus pede então que todas as coisas, os despojos da guerra, fossem consagrados a Ele. As primícias pertencem ao Senhor. Israel obedeceu, os muros caíram e a vitória foi milagrosa, grandiosa. Foi um grande momento de fé, confiança e celebração ao Senhor. Mas o capítulo 7 começa com uma frase pesada. Diz assim, versículo 1: porém o povo foi infiel com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Um texto pesado, e mostra como Deus levou a sério essa questão. Seguindo aí, note que uma única pessoa pecou, mas o texto diz que Israel pecou, o povo pecou. Ou seja, mesmo sendo um único homem, toda a coletividade de Israel sofreu as consequências. Logo depois, Israel enfrenta a pequena cidade de Ai, e, obviamente, porque eles venceram uma grande cidade na força do Senhor, agora eles acharam que ia ser algo fácil. E eles vão confiantes, achando que será fácil, mas são derrotados. Homens morrem, a palavra de Deus diz que 36 homens morreram, o povo fica desanimado, e Josué se prostra diante de Deus e o questiona. E diz, Senhor, nós fizemos tudo certo, a estratégia foi correta, não precisava tanta gente. A minha experiência como general entendeu que 3.000 homens era suficiente, mas a gente passa essa vergonha, a gente teve que sair correndo, e ainda assim homens nossos morreram. Por que isso aconteceu? E Deus então revela, Israel pecou, o problema não era estratégia, não era falta de soldados, era pecado oculto. Então Josué, capítulo 7, 20 e 21, traz para nós a própria confissão de Acã. Ele diz, vendo eu entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro, os cobicei e os tomei,
e eis que estão escondidos no chão da minha tenda. Ou seja, ele pegou essas coisas, escondido, e enterrou lá no chão da sua tenda. Provavelmente nem sua família sabia que aquelas coisas estavam lá. A ganância o tomou e ele escolheu desobedecer às ordens claras dadas pelo Senhor. Bom, essa história levanta para nós pelo menos duas grandes questões. A primeira é o quanto Deus se importa com os nossos pecados. Nós vivemos um mundo em que as pessoas não se preocupam tanto com isso. Eu já ouvi argumentos sobre ordens claras de Deus na palavra de Deus, como por exemplo, mas isso aí não tem lógica. Então, mas infelizmente para esse argumento, não importa se tem lógica. Eu fico imaginando algumas pessoas diante de Deus, questionando Deus. E Deus então, dizendo, então você quer dizer que você sabe mais do que eu? Que você entende o que deve ser feito e o que não deve ser feito? Como aconteceu, por exemplo, com Jó, questionando Deus, e Deus nem responde, Deus só faz outras perguntas para ele, para ver se ele consegue responder alguma delas. Mas hoje em dia as coisas são assim, as pessoas não se importam mais se Deus aprova ou não, muitas pessoas são assim. E a segunda questão para nós refletirmos é esta: um pecado particular afeta no coletivo? Quer dizer que quando eu peco, a minha família pode sofrer? Quer dizer que quando você peca, a igreja pode sofrer? Um pecado particular afeta na coletividade? Mas a Bíblia não diz que cada um vai dar contas do seu pecado? São questões para nós pensarmos. A Bíblia diz isso, mas eu não tenho dúvidas que as consequências dos meus pecados afetam a minha família, afetam a igreja. Por exemplo, o que acontece se você adulterar? Obviamente, Deus vai reprovar o seu ato e você vai sofrer as consequências. Mas a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, a sua família mais ampla também vão sofrer as consequências. E duríssimas consequências. Então a gente pode dizer que sim, um pecado particular também afeta no coletivo. E isso é uma verdade da qual não podemos fugir. Olhando para Acã novamente, quais são as consequências do pecado de Acã? Primeiro, realmente afetou toda a comunidade. Israel perdeu a batalha, foram envergonhados, o povo desanimou. Ou seja, o pecado de um homem afetou todo um povo, o povo de Deus. Em segundo lugar, trouxe uma derrota inesperada. Ninguém que conhecia o poderio bélico de Israel imaginaria que eles iam perder a batalha contra a pequena cidade de Ai. Ainda mais que eles contavam com a presença de Deus, que deu aquela vitória magnífica sobre a grande cidade de Jericó. Ninguém imaginaria isso. Quando a gente aplica isso para a nossa vida, irmãos, o que acontece? Nós pecamos, Deus nos reprova, e a gente começa a perguntar assim, por que as coisas não estão dando certo na minha vida? Por que Deus não está me abençoando? Mais uma vez, o pecado traz consequências inesperadas e derrotas inesperadas. E nós não podemos ignorar isto. Em terceiro lugar, trouxe um juízo severo, porque a Bíblia relata que Acã e a sua família foram apedrejados e tudo que eles tinham foi queimado. E ficou lá como um monumento para lembrar
como Deus leva a sério o pecado no meio do povo. Um juízo severo. E é sempre assim. O pecado cobra um preço que nós não imaginamos e nós não estamos dispostos a pagar. Quando a gente desfruta dos prazeres transitórios do pecado, normalmente a gente não consegue ainda visualizar o tamanho da dívida que recairá sobre nós. E nós não vamos querer pagar. Mas o pecado continua trazendo juízo severo da parte de Deus. Lições para a sua vida. Vamos aplicar. Primeiro, não subestime o que você considera serem pequenos pecados. Porque se desagrada a Deus, não são pequenos. Era só uma capa, era só prata, era só ouro, mas não era só. Era desobediência. Pequenas concessões abrem grandes portas. Então, além de você ter que enfrentar grandes consequências, quando você abre essas concessões, você vai se afundando cada vez mais no pecado. Uma vez você peca, depois você repete, daí para frente, o risco de você estar viciado naquilo é cada vez maior. E daqui a pouco, você está prisioneiro do seu prazer. As pessoas aí fora dizem que nós cristãos vivemos uma vida de prisão, porque a gente tem que obedecer a Deus em tudo. Mas quem é que está prisioneiro? Nós que escolhemos fazer o que é melhor, o que é bom, o que é a vontade de Deus, e obedecemos mesmo, ou aqueles que não conseguem mais se livrar dos seus vícios e dos seus pecados? Quem são os verdadeiros prisioneiros, irmãos? Não abra pequenas concessões, porque elas vão trazer grandes problemas para você. Segundo, nada fica encoberto para sempre. Você lembra lá em Apocalipse 2, quando Deus diz para a igreja em Éfeso: eu conheço as tuas obras. O que Deus está dizendo? Eu sei o que você anda fazendo. Mesmo na sua intimidade, eu conheço os seus pecados. Eu sei tudo. Portanto, nada fica encoberto para sempre. Deus revelou, aqui no caso de Acã, por meio de sorteio, tribo por tribo, família por família, casa por casa. Agora imaginem você, o coração de Acã batendo cada vez mais forte. Vai chegar em mim. Deus está revelando, está chegando perto. Então fica a lição para você e para mim. É melhor confessar do que ser exposto publicamente. Algumas vezes na minha casa, eu confessei aos meus filhos pecados que eles não tinham ideia que eu cometia. E não foi fácil para mim, mas foi libertador. Nós temos que enfrentar o nosso orgulho, não deixar que o orgulho nos impeça e confessar nossos pecados, uns aos outros e diante de Deus. Porque se nós não fizermos isso, mais dia, menos dia, nós seremos expostos publicamente. Nada fica encoberto para sempre. Terceiro, a santidade ainda importa para Deus. Como eu disse, nós vivemos em tempos onde o certo virou relativo, o pecado virou opção e a santidade virou exagero. Um dia desses, eu falei com uma pessoa e falei, mas isso aí está errado. Uma coisa que ela postou. E então, coloquei uma carinha lá de choro, de tristeza. E ela falou assim:
Que drama! Hoje em dia é exagero isso, né? Mas para Deus não. Deus não mudou, irmãos. E Ele ainda chama seu povo à santidade, à pureza, à retidão de caráter, à honestidade, ao que é correto. Nós não temos opção a não ser a de sermos como Jesus. Quarta lição para a sua vida. A bênção depende dessa pureza e da retidão. Depois que o pecado foi tratado, Israel voltou a vencer. E foi muito abençoado. O problema então não era a falta de força, era a falta de pureza, de santidade. Então eu pergunto, você quer ter vitória na vida espiritual? Examine o seu coração. Você quer ver Deus agindo na sua vida? Você quer ver Deus ouvindo as suas orações? Remova o que Ele já mandou você tirar da sua vida. Quem é que define o que é pecado e o que não é? É a palavra de Deus. Então não tem dúvida. Remova da sua vida tudo o que não é Cristo. Tire, arranque do seu dia a dia, da sua casa, da sua vida, do seu coração, da sua mente, dos seus desejos, dos seus sonhos, tudo aquilo que Deus reprova. E então você será abençoado. Porque a bênção de Deus depende da sua relação, do seu caráter, da pureza e da santidade. 5. O desconforto acompanha o pecado. É por isso que muitas pessoas adoecem. O pecado escondido causa culpa, insônia e desassossego. Alguns até mesmo adoecem fisicamente. Tudo isso é fruto da perda da comunhão com Deus, porque o pecado nos separa. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Você não vai viver em comunhão com o Senhor tendo pecados escondidos. Você não será abençoado. As suas orações não serão respondidas, porque o pecado interrompe a comunhão com o Senhor. Então, tire da sua vida, porque a sua saúde e a paz espiritual dependem de viver em santidade também. E finalmente, sexta lição para a sua vida, a boa notícia é que nós temos a graça de Cristo. A diferença entre Acã e nós é que ele, Acã, morreu sob juízo. Nós vivemos sob a graça. E é muito diferente. Jesus levou sobre si o castigo que era nosso. Ele foi exposto em nosso lugar para que nós fôssemos perdoados. Então, se você tem pecados escondidos na sua vida, hoje é dia de receber perdão e mudar. Hoje é dia de você confessar seus pecados ao Senhor e decidir arrancar isso da sua vida. Eu vou terminar contando um fato que aconteceu na cidade de Osasco. Eu creio que já faz quase um ano isso, você deve lembrar. Eu assisti um vídeo do pastor Douglas Gonçalves, Jesus Cup, e ele relatou algo que ele aprendeu sobre esse episódio, eu quero compartilhar com vocês. Na cidade de Osasco, um casal estava numa briga muito grande num prédio no 13º andar. Você vai lembrar do caso. Até que o marido perdeu totalmente o controle, possesso, e começou a agredir fisicamente a esposa violentamente, com socos e pontapés, ao ponto da mulher desmaiar. Nessa hora, esse homem, ainda completamente descontrolado, possesso, talvez até possesso mesmo,
diabolicamente falando, ele pega o seu filhinho de 6 anos no colo, ele pega uma tesoura, ele corta a tela de proteção, com o filho no colo, ele coloca uma perna para fora da sacada. E o filho gritando, pedindo para o pai, não faça isso, não faça isso. Os vizinhos perceberam e começaram a tentar conversar com ele. Calma, calma, não faça isso. E ele não quis dar ouvidos para ninguém. E o filho repetia, pai, não pula, pai. Não pula, pai. Vamos voltar lá para a mamãe, pai. Mas depois de uns 10 minutos, esse homem pulou com o filho nos braços. E os dois morreram lá embaixo. E então o pastor Douglas diz o seguinte: todas as vezes que você cai, os seus filhos estão no seu colo. Todas as vezes que você pula, os seus filhos estão no seu colo. Cada vez que você está lá para entrar na internet em algo que Deus reprova, os seus filhos estão no seu colo. Cada vez que você está na iminência de ser desonesto no seu trabalho, os seus filhos, a sua família está com você. Nenhum pecado, irmãos, é isolado. Agora, a boa notícia é que o inverso também é verdadeiro. Cada vez que você busca ao Senhor de todo o coração, os seus filhos, a sua família, estão com você e serão abençoados. Cada vez que você se dobra diante de Deus para orar e jejuar, os seus filhos estão no seu colo. E assim, nós podemos escolher o que é que nós faremos diante da palavra de Deus que nos fala essas verdades hoje. Que caminho nós seguiremos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado a Deus, porque a Tua palavra sempre nos alerta de forma clara e objetiva sobre como é que devemos viver para Te agradar e para sermos abençoados. Hoje, ó Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo toque nossos corações, para que haja arrependimento, para que haja mudança de vida, para que nós optemos firmemente pelo caminho da santidade, da pureza, da obediência, para que nós arranquemos com toda a força da nossa vida, do nosso coração, do nosso dia a dia, tudo aquilo que o Senhor reprova, tudo aquilo que não glorifica o nome de Jesus. Porque, ó Deus, nós queremos ser abençoados por Ti. Nós queremos honrar o Teu nome. A nossa santidade, ó Deus, nós sabemos, glorifica o Senhor. Por isso, Pai, nós nos curvamos mais uma vez e clamamos: tenha misericórdia de nós, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos convença, que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, para nós vivermos uma vida que realmente seja para a Tua honra e para a Tua glória, uma vida que Te agrade em todos os sentidos, uma vida pura e santa, conforme o Senhor requer de nós. Assim, Pai, nós nos consagramos mais uma vez ao Senhor e pedimos que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nos separar agora em classes. Então você pode optar, aqui tem uma classe aqui no templo, outra lá no salão social, lá embaixo também, para as crianças, cada um na sua classe. Vamos crescer na palavra de Deus, que Deus abençoe seu dia.